Eu vou ler com os irmãos os versículos que foi me enviado, né, que é o tema aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Eu vou reler, porque o nosso irmão já leu, né? 14 e 15 diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Maravilha. O apóstolo Paulo escreve lá para a igreja de Roma, né, falando sobre a propagação do evangelho, levar o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Mas falar de missões, eu gostaria de voltar lá no princípio. E o tema é missões urbanas, né? A palavra missão é uma palavra que vem do latim, que significa serviço, trabalho, responsabilidade, né? Um trabalho com objetivo. E da onde vem a palavra missionário? A palavra missionário é uma palavra também do latim, e quando a Septuaginta, que é a Bíblia no grego, foi traduzida para a Vulgata Latina, né? A gente tem uma Bíblia que é a Vulgata Latina, recebeu o nome de missionário. Missionário é aquele que tem uma incumbência. Ele tem um trabalho a fazer, ele é enviado com uma responsabilidade, com um trabalho a ser feito. E essa palavra missionário, que está na Vulgata como missionário, ela estava lá na Septuaginta, no grego, ela é o mesmo que apóstolo. Apóstolos é uma palavra grega. E apóstolos quer dizer aquele que é enviado com uma responsabilidade. Desses apóstolos, nós temos 12 apóstolos que foram colocados por Jesus para ser as colunas da igreja. Então, eles têm a responsabilidade de ser a coluna da igreja. É a equipe de serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, para implantar o reino de Deus aqui na terra, que nós chamamos de período da graça, né? Que é o período da igreja. Então, só essa curiosidade. Então, o que significa missões urbanas? Urbano, você já sabe o que é, cidade, né? Cidades. E missão, um trabalho, uma responsabilidade, no caso aqui, da igreja, nas cidades, né? Não é só aquela missão de que você vai para outro país, né? Esse missionário que vai para o outro país, a gente pode considerá-lo como um embaixador de Jesus Cristo no outro país, né? Mas todo cristão é chamado para ser um missionário. Aliás, a principal responsabilidade da igreja é fazer missão. Quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele estava para ascender aos céus, ele disse, olha, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito, né? Então, foi um mandamento que Jesus deixou, né? Lá no livro de Marcos, diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Lá no livro de Atos, diz assim, olha, permanece na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, depois vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha lá, no grego, lá é mártir. E mártir não é o mártir que nós conhecemos hoje, aquele que sofre, eu sou um mártir, eu sofro. No mártir é aquele que dá a vida mesmo, é aquele que morre por causa do evangelho. Então, ele disse, se revistam do poder, fica lá até que eu mande o Espírito Santo, e vocês vão estar revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui na cidade de Jerusalém, como por toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E o Senhor Jesus, ele cumpriu a parte dele. Ele revestiu a igreja de poder, não foi? E esse poder continua ainda. Quando nós buscamos, hoje parece que não se busca mais, né, pastor? Não se busca mais o batismo com o Espírito Santo. Antigamente a gente tinha uns cultos para buscar batismo com o Espírito Santo, fazia vigília para buscar batismo com o Espírito Santo, colocava o povo de joelho para orar por batismo com o Espírito Santo. O povo, a igreja, quando aceitava Cristo,
já tinham discipulado, já era ensinado a buscar o batismo com o Espírito Santo. 3 coisas que eram ensinadas: ler a Bíblia, orar e buscar o batismo com o Espírito Santo para entender a Bíblia, né? Então, todo cristão tinha uma sede de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, né? Mas esse é o revestimento, mas nós somos vestidos de poder. Isso está lá no cenáculo, quando eles estavam escondidos, com medo dos judeus, né? Que Jesus entra por ali, sem porta, sem janela aberta, e ele sopra sobre eles e fala: recebei o meu Espírito, né? E eles recebem ali o Espírito Santo. Então, a principal responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Esse é o nosso trabalho. Quando a gente gosta muito de um assunto, a gente está sempre conversando sobre esse assunto, não é assim? Quem gosta de um time de futebol, ele está sempre incluindo o time dele na conversa, né? Qualquer coisa, ele cita o time na conversa, não é assim? Uma menina, quando se apaixona, ela dá sempre um jeitinho de estar falando do namorado dela. É o homem mais inteligente, mais bonito, mais sábio e mais interessante do mundo. Ela está sempre dando um jeitinho de estar falando das qualidades dele. E o cristão que ama o Evangelho, que realmente vou usar a palavra apaixonado, que tem aquele amor intenso, não a paixão como o mundo mas aquele amor intenso por Jesus, ele tem prazer de falar de Jesus, né? Às vezes a gente acha que falar de Jesus é chocar as pessoas, é chegar ali e falar... Não, as pessoas não gostam de gente assim. Mas incluir Jesus nas nossas conversas, às vezes eu estou lá no meu serviço conversando, aí uma pessoa conversa, o pessoal lá é metido a intelectual, e às vezes ele cita: mas o Platão, e fala: mas o fulano, né? Cita aqueles nomes, né? Os estudiosos, os historiadores. Aí eu vi ele e falo assim: nossa, é verdade. Você sabe que Jesus também, uma vez, ele falou isso? Está escrito e tal, Jesus falou assim, assim. Eu disse: Salomão falou assim, assim. Então, eu estou sempre incluindo a Bíblia, o meu conhecimento nas nossas rodas de conversa. E aí, a palavra, dessa maneira, ela é mais aceitável. Porque eles não estão... Porque eles acham que a gente quer enfiar a nossa religião goela abaixo deles. Mas quando a gente inclui um versículo bíblico, quando a gente cita... Irmãos, a palavra de Deus é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que salva. Então, só da gente falar um versículo daquilo que Jesus disse, citar o versículo, eu percebo que a palavra entra diferente. Às vezes a gente fala de um ditado popular, a gente fala de uma frase lá interessante que um grande estudioso falou, ou um grande governo falou. É tudo bem, mas quando a gente cita um versículo que Jesus falou, eu percebo que parece que a palavra ela vai como uma espada aguda e entra direto. Então, é isso. Então, a definição é o que significa missões urbanas. Eu anotei aqui: viver o Evangelho. Crente, para estar apto para pregar o Evangelho, ele precisa viver o Evangelho. A palavra discípulo, lá no original, significa, não é aquele apenas que aprende, não é só o que aprende, mas é o que aprende e apreende. São 2 coisas distintas. Aprender é quando eu ouço, eu decoro e eu guardo. E apreender é quando eu pratico aquilo que eu aprendi. Os apóstolos, eles foram chamados discípulos de Jesus, e Jesus fala, né? Ele diz assim: olha, basta que o discípulo seja igual ao mestre. Sendo igual ao mestre, já está de bom tamanho. Não precisa ir além. Imita o mestre. E quem é o nosso mestre que nós temos que imitar? O nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz que quando ele pregava, as pessoas ficavam admiradas. Porque os doutores da lei, que eram os grandes conhecedores do Evangelho e da palavra, eles pregavam, eles ensinavam a lei. Mas eles não praticavam a lei. Eles tinham o nariz empinado, né? Eles aumentavam o tamanho do filactério. Filactério é uma caixinha que eles punham aqui na testa ou aqui no peito. E dentro dessa caixinha tinha ali o resumo
dos 10 mandamentos, as pedras da lei. E o filactério tinha que ser mais ou menos desse tamaninho. Mas o filactério de alguns fariseus era desse tamanho, assim, no meio da testa. Para mostrar que eles eram doutores. Mas eles não punham em prática. Porque quando eles viam uma pessoa carente, necessitada, eles se afastavam. Jesus conta a parábola, não é? Daquele homem que foi espancado. E aí passou o sacerdote e olhou e viu que ele está morto, eu não posso me contaminar. Existia uma regra na lei que quando o sacerdote estava a serviço do templo, porque havia uma escala, se ele estava na escala de serviço do templo, com aquela roupa que ele vestia somente para fazer o trabalho ali dentro do templo, ele não podia se chegar a um morto. Mas se ele não estivesse a serviço do templo, estivesse vestido normalmente, ele poderia socorrer alguém e chegar e verificar se aquela pessoa estava morta. Mas Jesus conta que ele passou de largo, que ele não podia se contaminar com o morto. E o homem não estava morto, o homem estava lá, espancado, estava doente, ferido. Se dependesse daquele sacerdote, aquele homem não seria socorrido, e não foi socorrido. E aí vem o levita, que é um outro que tem uma responsabilidade também no templo, e passou de largo. Aí vem um samaritano, que eles consideravam samaritano imundo, porque era um judeu mestiço, que desobedeceu lá uma regra da lei de Moisés, e olha, e não tem nada a perder, fala, eu já estou imundo de nascença mesmo, ninguém me considera, e foi lá, socorreu a pessoa, pagou lá o hospital por aquela pessoa, e salvou a vida daquela pessoa. Então, era assim. Então, o Senhor Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava alguma coisa, ele vivia aquilo que ele pregava. Então, fazer missão é viver o evangelho. Porque, às vezes, irmãos, a gente fala de Jesus para as pessoas, mas as nossas atitudes não demonstram aquele amor que a gente falou que Jesus tem pelas pessoas, não demonstra. O pecador, irmãos, ele não entende de coisas espirituais. Ontem nós falamos sobre isso. Nicodemos falou, olha, eu percebo que você é mestre. Porque ninguém faz o que você faz. E Jesus falou, olha, para você entender essas coisas, você tem que ser regenerado. Você tem que nascer de novo, você tem que tomar uma posição. Porque você veio me ver de noite, porque você não quer se sujar lá com os seus párias, lá os seus colegas sacerdotes. Então você veio escondidinho. Então você quer ficar comigo, ficar com eles. Então você tem que decidir, ou você fica comigo, ou você fica com eles. Porque eles não me querem. Se eu sou o Messias mesmo, anda comigo. E aí você vai se certificar se eu sou o Messias ou não. Então o mundo, irmãos, ele não vê Jesus em nós, assim, olhar para dentro de nós, nossos olhos, ver a nossa alma. Olha, ele é cheio do Espírito Santo. Não é assim. Eles veem pelas nossas atitudes, pelo nosso cotidiano, nosso dia a dia. É por aí que ele vê. Então, viver o evangelho, o primeiro ponto, é fazer missão urbana. Pregar a Cristo com a vida, com atitudes e com palavras. Com gestos e com palavras. A palavra vem em último caso. Primeiro, viver o evangelho. Agir de acordo com o evangelho em relação ao outro, independente de quem quer que seja. E, por fim, falar do amor de Jesus. Porque a pessoa mesmo vai se interessar. Eu me lembro, irmãos, olha, eu tenho alguns anos de crente, pela graça de Deus, tenho 60 anos de crente. Já faz um tempinho. Então, tem muita experiência no caminho do Senhor. E eu me lembro, desculpe, irmãos, eu tive Covid e a minha mente, ela vai. Depois ela volta. Eu vou continuar aqui, depois ela volta. Ah, sim, me lembrei. Eu morava no prédio da Coab e nós tínhamos 48 famílias. Eu fiquei afastado do caminho do Senhor durante 2 anos, virei o diabo. Mas depois o Senhor me trouxe de volta, graças a Deus. E aí eu tomei a decisão de ser de Deus. E passei a ser do Senhor. Irmãos, o meu marido, ele regia uma banda aqui, né? Eu tocava o pistão, o Eliezer tocava trombone, a Sandra tocava o sax-genes. Quem mais tocava? Meu marido tocava, ele tinha um sax tenor.
e também tocava o bombardine. Meu marido tocava tudo que pusesse na mão dele. E aí trombone falava, né? Era uma maravilha. E a gente saía para a igreja e a gente não tinha roupa. A Loide foi a minha costureira há muitos anos, a minha estilista, porque Jesus mandava o povo me dar tecido, eu levava lá, não dava nem o modelo, porque eu não sabia nem escolher modelo, ela fazia cada modelo, eu só andava bonita. Mas os filhos, né? O que eu fazia? A Sandra, antes dessa fase, a Sandra tinha uma sainha, uma jardineirinha azul e uma blusinha branca. E para parecer que ela estava com outra roupa diferente, essa é a minha mais velha, eu comprava uns fitilhos, amarelo, verde, vermelho, azul. Todo culto ela estava com aquela blusinha, aquela sainha com a gravatinha de outra cor. Só trocava a gravata. Os meninos eram uma calça e uma camisa, mas eles vinham bonitinho para a igreja. E aí a gente saía com os instrumentos, todo mundo junto, aquela família junto para vir para a igreja. Um dia uma vizinha me chamou e falou, olha, sabe por que eu fui para a igreja? Porque eu e meu marido ficava na janela vendo vocês ir para a igreja, e eu dizia, eu quero ser crente só para andar que nem eles. E eles foram. Não precisou de falar de Jesus para aquela senhora. As nossas atitudes evangelizou aquele casal. Então é isso. Então, viver a Cristo. E nós temos um código de regras. Mas viver o quê? Viver a Cristo é o quê? É o Antigo Testamento? É o Novo Testamento? O código de regras do Antigo Testamento é a Torá, ou a Torá, né? Que nós falamos Torá, porque eu errei, mas é Torá. Lá que está lá no livro de Levítico, né? As pedras da lei, são as regras dos judeus, da nação judaica do Antigo Testamento. Jesus resumiu isso em 2 versículos, né? Amarás o Senhor teu Deus e todo o teu coração, e ao próximo como a você mesmo. Mas só que ele deslancha isso no livro de Mateus. Leiam, irmão. Senta lá um dia lá em casa, eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Leia desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7. Leia com atenção, presta atenção em cada versículo e vejam quais são as regras para viver no reino de Deus, para dar bom testemunho, para pregar com a vida. Está tudo ali. Tá? Então, essas são as regras. Segundo ponto, semear a boa semente do evangelho para todo tipo de solo. Quando eu trabalhava lá no centro da cidade, lá no final da Rua Aurora, era do lado da Praça da República, e a Praça da República era cheia de mendigo, cheio de bêbado, cheio de menino drogado. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu achava que aqueles meninos eram magrinhos e amarelos, porque a maioria era de cor preta. E aquelas crianças magrinha, amarelo. E eles, meio-dia, eu saía para almoçar, eles estavam deitados no asfalto quente, com a cara para cima. Eu achava que era fraqueza de fome. E aí, quantas vezes, irmãos, eu pegava dinheiro e não era pouco, porque Deus abriu as portas de trabalho para mim, e graças a Deus Jesus me deu um bom salário. Eu cheguei a pegar, irmãos, R$50 hoje, né? E acordar um menino e falar, olha, acorda, vai comer, depois esconde o resto do dinheiro para ninguém roubar de você. Mas era droga. Depois eu descobri que eram tudo drogado, eles usavam pedra. E eu não sabia disso. Mas quantas vezes, irmãos, eu saí, e eu passei uma vez, eu passei e tinha um menino sentado na porta de um banco, e era horário de almoço, e ali tem muito banco, né, ali do lado da praça, e aquele povo todo chique, indo almoçar, e aquele bando de todo mundo para lá e para cá, e o menino lá sentado pedindo, e ninguém nem olhava. E eu passei e fui, que eu estava fazendo uma fisioterapia, e quando eu voltei, eu fui almoçar, mas o menino não saiu da minha cabeça. Eu sentei para comer, e dentro de mim falava, você está aqui almoçando. Você tem um refrigerante aqui, mas aquele menino pediu lá e você não fez. Eu acabei de almoçar, pedi uma marmita, um prato feito daqueles no Marmitex, peguei um refri e voltei lá. Quando eu cheguei lá, alguém já tinha dado o almoço para ele. Me sentei do lado daquele menino, no chão ali, do jeito que ele estava. Todo mundo ficou assim.
Imagina essa mulher sentada, e eu sentei. E quando eu sentei, eu falei, por que você está aqui na rua? Conta para mim. E ele me contou, porque eles têm história, eles têm uma história. E ele disse, olha, eu sou do interior, sou de uma família de 10 filhos, meu pai morreu, e minha mãe não estava tendo condição de sustentar a gente. Eu e meu irmão, que é um pouquinho mais novo do que eu, o menino tinha uns 15 anos, já estávamos nas drogas. Minha mãe falou, olha, vai, vocês já estão nas drogas, então vai para a rua, porque eu não tenho como sustentar vocês, eu vou sustentar os pequenos e vocês se viram. E jogou, irmão, na rua. E eles deram um jeitinho, não sei como, vieram parar no centro de São Paulo. Eu tive o privilégio de falar de Jesus para aquele menino, ele aceitou a Cristo. Eu mandei ele, porque eu não tinha para onde levar aquele menino. Eu orientei ele, falei, vai ali na igreja do pastor R.R. Soares, ali na São João, conversa, diz lá que você aceitou a Cristo aqui, que você quer sair da rua. Falei, vou orar por você. Peguei na mão desse menino. Gente, ninguém pega na mão desse povo, eles são sujos. Abracei aquele menino podre, ele estava podre. E orei com ele. E fui embora com a minha alma lavada. Nunca mais me esqueci dessa experiência. E como essa, muitas outras experiências. Então, irmãos, fazer missão urbana não é só oba-oba, não é agora hoje é um dia especial. É dia a dia, são todos os dias. É onde a gente passar. Uma vez, irmão, logo no início, eu fui na Lapa e tinha uma moça sentada no chão chorando. E ela era uma prostituta, era cedo, ela estava ali, eu acho que ela sofreu um dissabor, estava ali. E o Espírito Santo me disse, vai lá e fala para ela do meu amor. Mas sabe, no começo, eu fiquei preocupada com o que os outros iam pensar. E eu disse, eu vou sentar com ela, vão me julgar uma prostituta que nem ela. E ao mesmo tempo eu pensava, se eu falar de Jesus para ela, e ela disser, quer sair dessa vida, eu levo ela para onde? Eu não posso levar ela para minha casa. E eu não fiz o que Jesus mandou. E também nunca mais me esqueci dessa moça. No meu prédio tinha um senhor, que ele viajava, ele era caminhoneiro, o pai do Flavinho, o Eliezer lembra. E eu não era de ficar conversando nas portas. E um dia eu olhei da minha janela, ele estava sentado numa mureta. E o Senhor falou, desce lá e fala da minha palavra para ele. Eu falei, não, Deus, do jeito que essa mulherada aqui é, porque a mulherada lá jogava água fervendo. Do jeito que essa mulherada vão achar que eu estou querendo conquistar o marido delas e vão me pegar aqui. E eu não fui. E esse homem saiu fazer uma viagem, irmãos. E dessa viagem ele não voltou. Ele era um homem jovem. Sabe o que aconteceu? Ele bateu num poste. O fio da alta tensão caiu em cima do caminhão dele. Ele desceu do caminhão. Quando ele pôs o pé no chão, ele morreu eletrocutado. E eu pensei, nunca mais eu deixo de fazer o que o Senhor me mandar para alguém. Irmãos, é responsabilidade nossa. Isso é missão urbana. Não é, eu dou um prato de comida aqui e falo, Jesus te ama, viu? Tchau. Pronto, já não tenho mais responsabilidade. Não, a nossa responsabilidade, irmãos, é direta, é toda hora, todo dia, todo momento. E não é só dar o alimento. Eu fico muito chateada quando eu chego no calçadão de Carapicuíba de manhã, vai lá para vocês verem. Tem marmitex que não foi nem mexida, jogada fora. Porque tem várias igrejas que passam na madrugada e dá comida para aquele povo. E o povo não come tudo, porque não dá conta de comer. E é um desperdício, joga fora. Porque eles são drogados, durante o dia eles vão no semáforo e pedem dinheiro, o povo dá. Eles usam a droga com o dinheiro que o povo dá, sabendo que não vão precisar de comprar comida, porque de noite a igreja vai lá dar comida. Irmãos, isso não é fazer missão. Fazer missão é levar Jesus para as pessoas. É ter bom senso, é compreender a necessidade das pessoas. Irmãos, nós ficamos com as nossas igrejas fechadas
nesse período da pandemia, quase 1 ano e meio, 2 anos, não foi? Foi o período que eu mais tive o privilégio de falar de Jesus, pastor. Porque todo lado que eu ia de Uber. E eu entrava no Uber, começava a conversar, e daí a pouco eu já estava introduzindo Jesus. E falava de Jesus. Nós fomos fazer trabalho na casa de um motorista de Uber. Ele falou, senhora ora na casa das pessoas que não faz parte do grupo, que eu faço parte do grupo Mulheres de Fé, a Miriam também. A Miriam se lembra dele. E eu falei, a gente ora. Ele deu o endereço, falei com as mulheres de fé. Fomos lá na casa do homem. A filha dele estava com problema no final de uma gravidez, deprimida, sei lá quais os problemas ela estava passando. Conversei com as irmãs, sem comunicar ele, depois da consagração. Fizemos um chá de bebê para essa moça, arrecadamos entre o grupo, e 2 irmãs foram escaladas, foram lá. Esse homem me ligou muito agradecido. Ele falou, eu não esperava. E esse homem voltou para Jesus, com a família dele. A Regina faz parte desse grupo também. Então, irmãos, a gente pode, não precisa. Eu sei que a igreja tem que ter uma organização. Jesus, ele fez a organização. Jesus, olha, ele foi batizado. Primeiro, ele ajudou a mãe dele a criar os irmãos, porque ele era o filho mais velho. Quando ele atingiu os 30 anos, que ele viu que os irmãos já estavam tudo encaminhado, ele foi lá para o Jordão, foi batizado por João Batista, foi para o deserto, ficou lá 40 dias, organizando o seu trabalho. Foi tentado, não é? Mas quando ele saiu de lá, ele saiu com estratégia. A igreja precisa de estratégia. O cristão precisa de estratégias. Eu preciso de estratégia. Eu me lembro, irmãos, um dia, o pastor Gilberto Plínio, quem se lembra dele? Dirigiu essa igreja. Eu não me esqueço daquele culto de doutrina. Ele disse assim, irmãos, o cristão quando levanta pela manhã, na primeira oração do dia, o cristão tem de dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje pela tua obra? Para quem o Senhor quer que eu fale do teu evangelho hoje? Coloca alguém necessitado de ouvir a tua palavra na minha frente hoje. Essa tem que ser a oração do cristão todas as manhãs. E eu guardei aquela mensagem. Quando foi no outro dia cedo, eu acordei na minha primeira oração, eu fiz essa oração. Eu estava grávida da Elienay, a minha penúltima filha. Estava com enjoo terrível. E eu precisei de ir na casa da minha mãe buscar minhas crianças que estavam lá. Minha mãe morava lá no Imirim. Então eu tinha que tomar um ônibus até a Lapa e da Lapa até a Cachoeirinha. Quando eu entrei no ônibus, eu saí de casa, procurei um folheto, eu só tinha um, pastor. Eu coloquei dentro da bolsa, falei, tem alguém que vai querer ouvir Jesus, eu já dou o folheto. E aí eu guardei dentro da bolsa. Quando eu entrei no ônibus, o ônibus estava com lotação de banco, mais ou menos. E eu olhava assim e pensava, para quem eu vou dar? Eu me adiantando, eu orei para Jesus colocar a pessoa na minha frente, mas eu já quis me adiantar. Para quem que eu vou dar o folheto? Mas eu olhava no rosto das pessoas, parece que as pessoas falavam assim na mente, dá para mim. E o outro olhando para mim, dá para mim. E aí eu falei, se eu der para um, outro vai querer, eu não tenho, então eu não vou dar para ninguém. Guardei o folheto na bolsa. Aí passei mal, falei, não é para falar de Jesus, porque eu estou passando mal. A pessoa fala de Jesus, depois vomita dentro do ônibus, coisa feia. Quando eu cheguei na Lapa, entrei numa farmácia, tomei um Dramin, melhorei, entrei no ônibus que ia para o Imirim. Quando eu sentei, perto da porta, chegou um senhor, sentou do meu lado. Chegou uma mulher e disse assim, esse ônibus passa na Abril Cultural? E eu falei, não sei. Aí o senhor virou e falou, passa sim. Ela entrou e foi para frente. Fui eu que perguntei onde era Abril? Não fui eu, foi a mulher. Ele foi explicar para mim onde era Abril Cultural. E ele começou a dizer, Abril é ali, é lá, acontece assim, tal. E começou a conversar, e eu não sei como. E a gente foi conversando outras coisas, e dentro de mim falava, mas eu falei, Jesus, que era para falar da tua palavra. E a gente está conversando um monte de gororoba aqui, né? E a palavra nada. E aí, de repente, naquela conversa, o homem deu a deixa.
O Espírito Santo me fez entender a deixa, porque o Espírito Santo faz a pessoa dar a deixa, aí a gente não pode perder a oportunidade. Quando ele deu a deixa, eu falei, é verdade. Se tem, eu falei, porque a Bíblia diz isso. O Espírito Santo colocou a palavra na hora, eu dei uma palavra. Ele virou para mim e falou, é verdade, também diz isso. E aí a gente começou a pregar um para o outro. Eu falava um versículo, ele falava outro. Só que eu falo, eu não preciso de microfone. Então o ônibus inteiro ouviu, a minha voz subiu e a dele também. A gente ficou vermelho, todo mundo descendendo italiano. E aí o ônibus inteiro ouviu e nós pregamos para o ônibus todo, só que eu para ele e ele para mim. Quando chegou lá na Cachoeirinha, ele foi para frente, pagou a dele e a minha, virou para mim e falou, tá paga. Eu ia falar para ele assim, não precisa. Saiu assim, Deus te abençoe. E aí ele foi, desceu, e eu já fui, porque o meu ponto já era o próximo, passei para frente. Cheguei no cobrador, ele falou para mim, a paz do Senhor. Eu falei, amém. E todo mundo do ônibus olhando para mim, me cumprimentando. A primeira dama estava passando. E quando eu cheguei na porta, que eu fui descer do ônibus, eu virei para o motorista e falei, muito obrigado. Ele falou, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu pedi para evangelizar um. O Senhor nos fez evangelizar um ônibus cheio, com aquela mensagem do pastor Gilberto. Então, irmão, se você quiser, quando você sair daqui, você tem mensagem. Eu me lembro de um dia, nós estávamos no culto, e o nosso culto na igrejinha que meu esposo dirigiu, lá perto do Jardim Planalto, o culto foi tão maravilhoso. E o Júnior, meu filho, toca violão, por sinal, muito bem. E nós saímos da igreja, eu falei, Júnior, não vamos para casa não? Ele falou, não, para onde a senhora quer ir? Vamos lá para o calçadão de Carapicuíba? Ele falou, vamos embora. E meu filho compõe, ele tem muitos hinos, umas letras maravilhosas. E quando nós chegamos no calçadão, eu falei, a gente parava as pessoas. Falava, olha, meu filho é compositor, o senhor gostaria de ouvir um hino? A senhora gostaria de ouvir uma música? Ah, sim. Outros diziam assim, não, agora eu não estou com tempo. Ah, tá bem. Aí falava um pouquinho de Jesus e ia. Aí meu filho cantava um louvor. Aí a gente falava um pouquinho de Jesus, eu fazia uma oração pela pessoa e as pessoas iam embora assim. Não precisou da igreja organizar o evangelismo. O Senhor colocou no nosso coração e a gente foi. Quem sabe hoje é o dia que você vai sair daqui e já vai direto para algum lugar falar de Jesus? Vocês vão ver, irmãos, que maravilha que é falar de Jesus. A gente fica numa felicidade, irmã Regina. A gente fica com tanta saúde. É maravilhoso. Quer ter saúde? Fala de Jesus. Mas não força a barra, não. Vai dirigido pelo Espírito Santo. Vai com calma. Se joga no altar. Deita no altar e fala assim, Espírito Santo, estou aqui deitado no altar. Agora você vê aí o que você vai fazer. Ele fala, tá bom, então você vai fazer assim, assim. E a gente vai e faz. Então Jesus tinha uma estratégia. Depois que ele saiu dali, eu já vou parar. Depois que Jesus saiu dali, ele começou a pregar sozinho. Está escrito lá. Para eu vir ministrar aqui hoje, eu li o Evangelho de São Mateus inteiro. Eu fui vendo ali a história. E Jesus foi, começou a pregar sozinho. Porque quando Jesus convidou o Pedro, venha após mim, eu vou fazer vocês pescadores. Eles não foram de alegre. Se alguém chegar em você e falar assim, vem, irmã, vem após mim, abandona tudo aí, o seu trabalho, vem aqui, vão comigo que eu vou fazer de você uma pescadora. Você vai? Vai nada, ninguém vai. Eles não foram de alegre. É que eles viram Jesus pregando, Jesus agindo, Jesus curando, Jesus fazendo maravilha. Eles viram o porte de Jesus, a forma de Jesus proceder, o amor de Jesus. Quando Jesus... Eu creio que Jesus... Dá a impressão que ele falou, vocês estão admirados com isso? Vem para ver o que eu faço de vocês. Vem comigo. Vocês são bons pescadores de peixe? Vocês pescam muito peixe? Vem comigo, eu vou fazer vocês ser pescadores de homens. Vou ensinar vocês como pescar para o reino. Como ganhar vidas para o reino. Como libertar vidas. E Jesus está convidando vocês aqui hoje. Vem comigo. Ande como fai. Andalama subiandai. Vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de vidas. Maravilha. Maravilha.
Eu estava olhando aqui, eu falei, nossa, Jussara está envelhecendo. Não está? Aquelas irmãs, tudo jovenzinho, está tudo cabelinho branco. Está precisando renovar. Sabe o que de melhor a gente deixa para as pessoas? Nosso legado, o maior legado que a gente deixa é o nosso conhecimento. Existem pessoas que morrem, e eu sinto muito, eu falo, essa pessoa não deveria morrer. Pastor Gilberto Plino era um. Quando ele faleceu, eu falei, mas pastor Gilberto não podia morrer. Gente, uma sabedoria tão grande na palavra. Deus usava aquele homem de uma forma tão tremenda. Todos os lugares por onde eu passei, eu levava o pastor Gilberto Plino para pegar. Vocês se lembram, ele começava a falar devagarinho, devagarzinho, bem baixinho. Parecia que a igreja ia dormir, mas a mensagem ia fluindo, fluindo, ia crescendo, crescendo. Daí a pouco a igreja estava maravilhosa. Ele era militar, e militar é duro, né? E ele veio dirigir o Jussara. E ele sempre falava assim, vocês estão pensando que vocês estão aqui porque vocês são bons? Vocês estão aqui porque Jesus teve misericórdia de vocês. Jesus teve misericórdia de nós. E a igreja, parece que já tinha autoestima baixa, porque a igreja era formada por gente pobre, né? Que ninguém valorizava. A igreja foi ficando meio assim. Eu mesma, às vezes eu não tinha nem vontade de glorificar. Falava, Jesus, eu não valho nada, não sirvo para nada. Um dia no culto de oração, o irmão Gilberto orando aqui, a igreja aí que nem orava. Ele levantou e saiu. Conforme ele punha a mão na cabeça de um, o fogo pegava, punha a mão na cabeça do outro, fogo. A igreja virou uma labareda. Como a naga subiando lá mais. Aleluias, aleluias. A gente precisa deixar um legado, irmãos. Porque daqui a pouco, Deus pode levar o mais jovem. Mas a lei da natureza é o mais velho primeiro, não é? De repente Deus me leva. De repente Deus leva a irmã Olívia. Deus leva a Tonha. Deus leva a Luíde, que está com o cabelo todo branquinho ali. Apesar de ser bem jovem. Né? E aí? A gente precisa ganhar almas para Jesus. A igreja não pode fechar as portas, né, pastor? Precisa ganhar almas. Eu sei que hoje é culto de semana, amanhã vai estar lotado. Mas é isso. Então o Senhor Jesus, ele vai, ele escolhe, ele chama, depois que eles veem o serviço, eles vêm a Cristo. Jesus forma uma equipe, tem os 3 que eram o ciclo de oração, Pedro, Tiago e João, eram os responsáveis em saber as coisas ocultas, né? Jesus revelava os segredos só para eles 3, porque confiava neles. Tinha até o Judas, que era tesoureiro do grupo. E a Bíblia fala que o que tinha a tesouraria do grupo, o que ele fazia? Ele alimentava os pobres. Porque Jesus, quando ele ia, ele pregava o evangelho, ele alimentava os pobres. Não era assim? Ele curava os doentes. Os apóstolos receberam poder, né? Ele ensinou os apóstolos primeiro tudo como eles deveriam ser, depois deu para eles poder, para eles pregar o evangelho, curar os enfermos, né? Expulsar os demônios. Então o trabalho de Jesus era um trabalho organizado. Interessante que Deus cooperava. Deus cooperava porque Deus, ele ama trabalho bonito e bem feito. Então, irmãos, individualmente, seja um crente organizado para poder falar de Jesus e não escandalizar a palavra de Deus. E como comunidade, seja uma igreja organizada. O irmão está querendo organizar o trabalho, né, para ir falar de Jesus. Eu tenho certeza. Eu me lembro do dia que nós fazíamos desfile aqui, lembra dos desfiles? E ali abriu um terreiro ali na frente, era uma portinha. E nós saímos à tarde para fazer o desfile. E eu me achava assim, que eu achava que eu segurava tudo. E eu falei, meu Deus, vai passar a igreja aqui, o povo aí batendo na tabaque, vai mandar algum aí para acabar com o nosso trabalho. Plantei na frente da porta do terreiro e fiquei amarrando os demônios, expulsando o demônio e repreendendo os demônios, enquanto que o grupo passou. Gente, era muita gente, porque a gente convidava todos os ciclos de oração do campo de Carapicuíba e do campo de Osasco. Então, era aqueles pelotão de mulher com a faixa na frente, igreja de tal lugar, igreja de tal lugar, tudo uniformizado, 2 bandas, vocês lembram? Da Marcondes e lá de Pirituba,
pelotão dos obreiros, pelotão das crianças, dos jovens, porta-bandeira. Era muito top. A gente ia desfilando até a Praça da Árvore, fazia o trabalho lá, depois voltava desfilando por lá e passava aqui. E eu fiquei lá, até que todo mundo passou. Só sei de uma coisa, irmão, nunca mais vi a porta lá aberta. Fechou o negócio lá. Só com o desfile do Jussara. Então, irmãos, Deus, Ele contribui conosco, Ele trabalha por nós, conosco, quando a gente se dispõe. Eu estou contando as minhas experiências, irmãos, porque eu acho que eu posso. Não é para minha glória, não. São experiências que Jesus me deu a graça de ter. Eu fui para o Mirim e montei um coral lá. Aqui a gente tem um coral maravilhoso, mais de 50 pessoas. Mas lá não tinha crente na igreja, eu formei um madrigal, tinha 16 pessoas. Mandei fazer umas becas. Sabe aquelas becas assim, que abre o braço assim? E com aquela azul com a gola branca. Sabe para onde ia esse coral de beca? Cantado nos túmulos, lá no cemitério da Cachoeirinha. Era lá que ia o coral de beca. E a gente ficava na porta do cemitério e o coral cantava lindo. E as pessoas vinham e diziam assim, a senhora leva o coral para cantar lá no túmulo do meu filho, do meu parente? A gente leva, onde é? Terminava ali e ia embora. Vamos lá, coral para dentro do cemitério. E a pessoa levava a gente lá no túmulo. Chegava lá, falava de Jesus, falava que a oportunidade agora era dos que estavam vivos, que aquele ali já estava no outro campo, estava com Deus, e Deus cuidava dele. E agora as famílias que precisavam de Jesus, cantávamos em cima do túmulo, orávamos pelas pessoas, e pronto, ia embora para casa. Irmãos, era tão tremendo. A gente, quando não tinha, às vezes no coral não podia ir, a gente ia para a porta do cemitério. Eu me lembro de um dia que foi uma coisa tão maravilhosa. Porque quando as pessoas estavam chegando lá, Jesus me dava um versículo, uma palavra para a pessoa. E eu virava para a pessoa e falava, tá assim, Jesus te diz assim, assim, assim. E vinha outra pessoa, Jesus te diz assim, assim. Jesus te diz assim, assim. E tinha a Igreja Deus e Amor do lado também, evangelizando e dando folheto. E a gente dava folheto e falava, e o Senhor me dava mensagem profética, versículo, versículo para as pessoas. Um menininho que estava parado do lado falou, mãe, essa mulher sabe a Bíblia de cor. Irmãos, porque Deus contribui, o Senhor nos faz lembrar. Então é isso, igreja, levanta, resplandece, porque formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. E a paz não é essa paz que o mundo oferece aí, não. É a paz que a gente tem aqui. É a paz que só Jesus dá. Distribua, igreja, essa paz. Eu quero continuar distribuindo essa paz. Coloque Jesus no seu dia a dia. Coloque Jesus nas suas conversas. Põe Jesus na roda de conversa. Esteja você conversando com quem você estiver. O Espírito Santo colocou um versículo no teu coração. Põe para fora. Fala. O meu filho, ele tinha uma estratégia de evangelismo. Ele falava, mãe, o Júnior, ele falava, mãe, eu olho nos olhos da pessoa, porque pode perceber. Passa um mendigo na tua porta e pede um pão. Você vai dar um pão. Quando você vai falar de Jesus, eles ficam surdos. Eles ficam moco. Eles não querem ouvir. Sabe o que é isso, irmãos? Demônio. Que está dentro da pessoa e não quer que a pessoa seja liberta. E o meu filho falou, mãe, eu olho nos olhos da pessoa, eu falo para a pessoa, olha nos meus olhos aqui, olha para mim aqui. Jesus, ele te liberta. Se você quiser sair dessa vida, Jesus no olho da pessoa. E a pessoa não tem como desviar o olho. E Satanás sai. Ele falou, mãe, primeiro eu prego para o diabo que está dentro da pessoa. Primeiro eu falo para o diabo que está dentro da pessoa, que aquele demônio não é dono daquela vida. Quando eu vejo que o demônio saiu, eu falo para a pessoa, porque daí a pessoa dá crédito. Tem pessoas que têm tanto demônio que eles não conseguem ouvir o evangelho. Mas fale para o demônio que está dentro dele, diga aqui. Sabe que quem manda nessa vida é Deus. Sabia que quem manda na sua vida, moço, é Deus. Esse demônio que está no mundo, ele não tem poder na sua vida. E o demônio vai ouvir isso.
E você vai repreender esse demônio em nome de Jesus. Viu? Então é isso. Eu era uma pessoa muito tímida, pastor. Eu não sabia falar, eu chegava nos lugares e eu ficava calada. Eu entrava muda, saía calada. Um dia o pastor Américo aqui me chamou e falou: Deus está mandando colocar a senhora responsável pela visita da igreja. Eu falei: eu? Ah, pastor, o que eu vou fazer? Eu chego numa casa, eu entro muda, saio calada. Como que eu vou visitar alguém? O senhor falou: mas Deus está mandando por você. Eu falei: então eu vou dobrar o joelho aqui, o senhor vai orar por mim, porque... Falei: então dobra o joelho aí. Dobrei o joelho, ele orou por mim. Deus deu uma mensagem profética para o pastor Américo. E disse assim: minha serva, não temas, porque no lugar onde você colocar a planta do seu pé, eu faço a obra. Falei: se é assim, tá fácil. E aí eu comecei a ir. E quando eu chegava numa casa, irmãos, eu não tinha assunto. Eu lia o Salmo 23, versículo 1, fazia a oração que eu sabia fazer, mas na minha oração, a primeira coisa é: Senhor, ó, meu pé já está aqui. O Senhor disse lá, então o Senhor faz a obra. E depois vinha a pessoa contar: olha, aquele dia lá, Deus fez assim, assim, assim. Então, irmão, você quer falar de Jesus? Põe o teu pé, lava o pé. Jesus lavou os pés dos apóstolos para eles falar de Jesus, para eles ir. Viu? Então lava os pés, prepara os pés no evangelho da paz e vai. Fala de Jesus. E diga: Jesus, ó, meu pé já está aqui. Minha boca também. Então usa minha boca. Uma vez eu trouxe um evangelho, eu preguei um evangelho para uma vizinha minha, ela veio para a igreja, aceitou a Cristo. Eu preguei o evangelho de João. Para mim, eu estava pregando o evangelho da graça. Mas eu estava pregando o evangelho do reino. Eu, ó, na mulher. E ela veio para a igreja, aceitou a Cristo. Depois ela falou: Dona Maria, aquele dia a senhora me desceu o porrete. Falei: eu? Não, eu falei com tanto amor. Eu realmente, na minha cabeça, eu estava falando com muito amor. Mas, ó, Deus me deu uma mensagem no evangelho do reino, daquele raça de víbora. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? E ela veio e aceitou a Cristo. Graças a Deus por isso. Então não se importe, viu? Jesus, ele te usa da forma que ele quiser, de acordo com a necessidade das pessoas. Amém? Olha lá, pastor, 9h32, passei 2 minutos, tá? Deus que abençoe. Posso fazer uma oração? Vou passar só mais 1 minuto. Vamos nos colocar em pés? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vocês querem pregar de Jesus? Quer falar de Jesus? Vamos orar aqui. Tem muitas experiências, tem muitas. Mas o tempo é pouco para contar todas, mas as que eu contei já é suficiente. E o que Jesus nos ensina... Leia, irmão, leia lá, do 5º capítulo de Mateus até o 7º. E veja o que é necessário para poder estar no reino de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão dizer assim: ah, Senhor, eu não consigo. É muita coisa para mim. É assim mesmo, quando a gente não consegue, Jesus faz. Aí a gente vai e fala: Senhor, eu não consigo ser do jeito que o Senhor manda que eu seja, mas eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E Ele faz, viu? É Ele quem faz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu acabei de transmitir a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor Jesus, e eu estou feliz. Porque, Senhor, foi uma mensagem de conscientização, de experiência, Senhor, no Teu reino. Eu sei que a Tua igreja aqui é uma igreja vivida. Foi aqui, Senhor, que o Senhor me chamou para a obra missionária. Foi aqui, Senhor, que o Senhor me fez crescer na graça, através das provações. E eu sei que essa igreja aqui, Senhor, é tão idônea quanto eu ou mais. Senhor Jesus, mas o Teu servo, ele quer fazer um trabalho aqui de evangelismo diferenciado. E eu quero te pedir sabedoria do alto à Tua igreja, aos Teus servos, Senhor Jesus. E que o Senhor dê esse despertamento à Tua igreja, Senhor, para que a gente possa enxergar a necessidade do mundo. Porque a gente fala do governo, a gente fala de tantas coisas, a gente fala do custo de vida, mas a gente não fala do Senhor, Pai. A gente precisa falar mais do Senhor. A gente precisa de entrar mais no Teu santuário.
Nós precisamos, Senhor Jesus, de molhar essa terra com as nossas orações, para que quando a gente vá falar a tua palavra, as pessoas recebam, as pessoas já estejam libertas das legiões de demônio que querem atrapalhar as pessoas de te conhecer. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos faça missionários dentro das nossas casas, para os nossos familiares, para os nossos filhos. Senhor Jesus, mas se acaso os nossos filhos não estiverem dispostos, que isso não seja impedimento para a gente levar a tua palavra para o nosso vizinho, para os nossos amigos e até para os nossos inimigos, Senhor, que às vezes a gente tem e não sabe, Senhor, porque eles não te conhecem, não nos conhecem, muitas vezes querem ser nossos inimigos. Mas dá-nos graça para sermos amigos, até mesmo dos nossos inimigos, como o Senhor foi amigo de Judas até a última hora. Senhor da glória, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te louvo pela vida desta igreja, por essa escola profética que está aqui no Jardim Jussara. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe. Muito obrigada, gente. Obrigado. Glória a Deus. Bênção ouvir essas experiências para nós, é uma alegria. Ô, Antônio, tem mais alguma coisa, filho? Para falar? Amém. Irmãos, em 1994, eu estava voltando de Salvador com a minha esposa, meus filhos. Eu tinha 2 filhos, o Fernando e a Keira. E a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Tinha que ficar uns 5 dias ainda na estrada. E nós paramos no mercado lá em Feira de Santana. Eu e minha esposa, não sei se ela vai se lembrar disso. E nós fomos passar no caixa. A moça que estava no caixa falou: vocês são crentes? Aí eu falei: sim, a gente é crente. Eu e ela, a gente é crente. Mas por que a pergunta? Falei: porque vocês são diferentes. Há alguma coisa diferente em vocês. E essa semana agora, eu confesso para vocês que tem umas coisas que eu ainda não... A minha mente ainda não capita, mas não dá para aceitar algumas coisas. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele tem 32 anos, e ele é um edomista. Ele é bem depravadão mesmo. E ele acabou entrando num site de relacionamento cristão. Sem saber lá, na hora ele entrou, e uma moça começou a se comunicar com ele. E já, lógico, rápido, ele já chamou ela para ir para um motel. E ela disse: eu acho que o senhor está no site errado. Falou para ele. Falou: não, mas a gente pode se conhecer melhor, não sei o quê. Falou: não, mas eu já saí com moças da igreja. Aí ela falou: o senhor pode ter saído com moças da igreja, mas com a igreja de Jesus, não. Então, se você quiser se relacionar comigo, a gente pode até se conhecer, mas relações sexuais, só se você quiser casar comigo e ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Senão, não dá certo. Então, ainda tem pessoas que ainda prezam ainda a santidade e que ainda procuram o brilho da santidade de Cristo. E eu acho que isso é muito importante. É bom falar que Cristo salva, sim, mas as nossas atitudes, as nossas posições diante da sociedade, às vezes fala bem alto também. Nosso comportamento. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a liderança de missões, os irmãos que vieram hoje. Espero você aqui amanhã pela manhã, estaremos na consagração. Amanhã qual é o dia do... Quem lembra? É 10º o quê? 14º dia de jejum e oração, para Deus salvar mesmo, fazer aqui um... Eu tenho dito isso aqui, viu, missionária? Os irmãos estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo, Jussara precisa passar por uma renovação. A senhora está vendo aquele menino ali, ó? Aquele menino, ele aceitou Cristo aqui. No dia que ele aceitou Cristo, Deus batizou ele com o Espírito Santo aqui na frente. E nós vamos batizar ele agora, dia 22, ele vai descer as águas. E eu já vejo esse menino com gravata, me ajudando aqui e levantando a bandeira de Cristo aqui em Jussara. Amém? Que Deus abençoe. Quero convidar o presbítero Daniel, co-pastor da igreja, para estar agradecendo a Deus. 7h30 estaremos aqui, 8h30.
Não, 8 horas, né? 8 horas, 8h30 a gente se levanta, 2 louvores, uma palavra rápida, e já entraremos aí na EBD. Amanhã eu vou estar dando aula para os nossos jovens, e eu sei que vai ser uma bênção a nossa EBD. Amanhã vai falar do quê, irmãos? Quem lembra? Vocês não pegaram a revista? Arrebatamento, irmãos. Amanhã nós vamos trabalhar esse assunto aqui, amém? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a missionária. Irmã, quem tem chamada de Deus, entende tudo que a senhora falou aqui. Sabe, uma hora eu conto umas experiências aqui para os irmãos, e tudo isso que a senhora passa e sente, quando Deus nos chama, a gente sabe como que é. Amém? Fico feliz, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua família. E Deus continue falando em nossos corações, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, por esses testemunhos, Senhor, a qual o Senhor tem trazido, Senhor, ao nosso coração. Deus eterno, despede-nos em paz, Senhor, e enche-nos da tua graça, do teu Santo Espírito. Nos direciona, Senhor, para fazer a tua obra. Nos usa, Senhor, porque sabemos que o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito, Senhor, não tem vontade própria. Portanto, Senhor, que as tuas mãos permaneçam estendidas sobre as nossas vidas e nos usa como instrumento nas tuas mãos. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus.